Segundo a agência estatal russa TASS, o Kremlin estuda uma proposta feita pelo governo brasileiro sobre o conflito. Já a cúpula do G7 anunciou hoje 2 manobras financeiras de ajuda a Kiev. O correspondente Luca Bassani traz os detalhes. Boa noite de quinta-feira a toda a nossa audiência. Amanhã a guerra na Ucrânia completa 1 ano. E neste dia de véspera tivemos várias manifestações, movimentações diplomáticas acontecendo que tiveram o Brasil como um dos seus protagonistas. Através da agência estatal russa mais importante, a TASS, o vice-ministro das Relações Exteriores do país, Mikhail Galzin, elogiou a postura do Brasil de equilíbrio e disse que vai considerar a proposta mandada pelo presidente Lula e seus diplomatas para se considerar um desfecho pacífico e diplomático para as hostilidades que acontecem dentro da Ucrânia. Ele disse que a posição do Brasil ela é louvável por não ter cedido à pressão dos Estados Unidos e dos europeus, tanto em realizar sanções econômicas como também enviar armamentos para a região do conflito. Lembrando que o Brasil, desde o começo da guerra, condena a invasão da Rússia na Ucrânia, mas não aderiu a nenhum dos pacotes de sanções e nem mesmo ao envio de armas, apesar do apelo feito por líderes europeus e o próprio presidente americano Joe Biden para que se junte ao lado ocidental durante este conflito. Também nas Nações Unidas, na Assembleia Geral, vemos que cerca de 141 países votaram favoráveis a uma resolução que condena a invasão russa na Ucrânia, o que mostrou mais uma vez o isolamento russo perante o cenário geopolítico mundial, já que apenas 7 países votaram favoravelmente com o governo do presidente Putin, entre eles Bielorrússia, Síria, Coreia do Norte, entre outros países de espectro ditatorial pelo mundo. Tudo indica que as hostilidades continuarão acontecendo, mas neste segundo ano de guerra, provavelmente parceiros importantes da Rússia no cenário econômico podem fazer a diferença, entre eles o Brasil e principalmente a China. Ao mesmo tempo, estamos tendo reuniões econômicas acontecendo na cúpula do G20 na Índia. E hoje em Bangalore, inclusive o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já está na cidade. Aconteceram reuniões entre ministros da economia, ministros da Fazenda e presidentes dos bancos centrais de cada um dos países. De maneira extraordinária, os ministros da economia dos países do G7 decidiram por mais um aporte bilionário para a Ucrânia neste ano de 2023, cerca de 39 bilhões de dólares para a manutenção do governo, para também a compra de armas e também para que o povo ucraniano possa se manter estável durante este período de resistência. Lembrando que o G7 é composto por Japão, Canadá, Estados Unidos, Itália, Alemanha, França e Reino Unido, 7 países importantes do aspecto econômico e político e que podem fazer o diferencial nesta nova fase da guerra, lembrando sempre que vários analistas e também órgãos de inteligência ocidentais acreditam que uma nova fase de hostilidades, uma nova ofensiva russa possa já acontecer no começo de março e, portanto, é necessário que os ucranianos estejam preparados, isso também seguindo a lógica da OTAN que vem abastecido o país durante este último ano. Amanhã continuaremos passando o balanço deste 1 ano terrível de guerra para o aspecto humanitário e também devastador no aspecto econômico para todo o mundo. De Munique, na Alemanha, Luca Bassani. Convido agora para conversar com a gente o jornalista da Gazeta do Povo, Luiz Kawaguchi. Kawaguchi, boa noite para você. Seja mais uma vez bem-vindo. Boa noite, Karine. Prazer estar aqui com os telespectadores. Cal, então vamos lá, vamos às perguntas. A Assembleia Geral da ONU aprovou hoje uma resolução que pede a retirada das tropas russas do território ucraniano. Qual é a possibilidade, Kawaguchi, disso realmente acontecer? Conta pra gente. Isso é bastante complicado. Isso deve colocar, na verdade, a ONU à prova qual que é o verdadeiro papel da ONU nesse momento, nessa sociedade em que a gente vive. A ONU tem algumas instâncias de decisão. A principal delas, que a gente está mais acostumado, é o Conselho de Segurança. Mas lá a Rússia tem poder de veto, então não dá para passar nenhuma resolução que seja contra a Rússia. E aí você tem essa outra instância, que foi o que aconteceu hoje,
uma votação bastante tensa, que é a Assembleia Geral da ONU, em que eles passaram eles aprovaram uma resolução que era bastante favorável ao que a Ucrânia quer, a Ucrânia e os seus aliados ocidentais, os Estados Unidos e os europeus. Tinha muito ali naquela resolução do plano de paz que o presidente Volodymyr Zelensky apresentou, que era principalmente que a retirada total dos russos, das tropas russas de dentro do território ucraniano, e depois que a Rússia seja julgada aí por conta dos seus crimes de guerra. Isso era a essência do plano de paz proposto pela Ucrânia, e mais, como o Luca trouxe, mais de 140 países aprovaram, pouquíssimos reprovaram. Só que, como dizem os juristas, não é uma decisão vinculante. O que significa? Na prática, não tem nenhum mecanismo de força que obrigue a Rússia a cumprir essa resolução. Claro que ela fica isolada politicamente, isso gera um ônus muito grande quando você tem a Assembleia da ONU votando massivamente contra a Rússia. É claro que isso evidencia aí o quanto que ela está isolada, só com aqueles seus parceiros, como o Luca bem colocou, aí autocracias, a Coreia do Norte, o Irã, que são países aí bastante complicados, bastante autoritários. Mas na prática não tem nenhum mecanismo que alguém vai lá e vai botar a força, por exemplo, obrigar a Rússia a tirar suas tropas. Muito provavelmente isso não vai acontecer, porque a Rússia está iniciando agora uma ofensiva que acredita-se que vai ser de grande escala. Eles vão tentar tomar toda a região leste da Ucrânia agora na primavera no hemisfério norte. Então é muito provável que sim, vai ter um custo político alto para o presidente Vladimir Putin, só que, na prática, dificilmente isso vai se traduzir na prática, na saída dessas tropas, assim como previa o plano de paz da Ucrânia. O que a gente deve ver é uma resolução, ou pelo menos um desenvolvimento, novos episódios aí da guerra da Ucrânia, eles não vão se dar nos corredores da ONU, eles vão se dar nos campos de batalha de Donbass. O que eu quero dizer, não estamos num momento de negociação, estamos num momento para ver o que vai acontecer no campo de batalha. Infelizmente, os próximos episódios dessa guerra, eles vão se dar principalmente na luta e não na diplomacia. Elaine Keller, a sua pergunta. Boa noite, Carla, tudo bem? Vamos lá. Hoje eu vi um número que eu queria checar com você se esse número está correto. Eu vi que havia um estudo da ONU, né, que já nesse quase um ano que completa amanhã, o mundo já mandou para apoio à Ucrânia 108 bilhões de dólares. E que com muito menos da metade, cerca de 44 bilhões de dólares, a gente acabaria com a fome no mundo nesse mesmo período. Esses números estão corretos, Carla? É bem provável que essa seja realmente a cifra que foi enviada para lá, porque se a gente pegar, por exemplo, as promessas de envios de verbas, a gente vai ter só os Estados Unidos enviando mais de 100 bilhões de dólares. A União Europeia um pouco mais de 40 bilhões de dólares. Nem todo esse dinheiro chegou ainda, então faria sentido aí que unidas todas as verbas aí incluídas, apoio financeiro e envio de armas, a gente chegaria assim nessa cifra de 108, ela é bem possível. A gente tem que lembrar que é difícil você fazer uma quantificação muito exata desse dinheiro, porque algumas das transferências, elas ocorrem até, por assim dizer, por baixo dos panos. A gente tem os números oficiais que estão sendo divulgados, em cima desses números que esses levantamentos trabalham, mas a gente não pode descartar que também uma quantidade maior de armamentos possa estar sendo entregue.
A gente não sabe. Se a gente pegar, por exemplo, a Guerra da Coreia, a gente só soube anos, décadas depois, que houve uma participação aí ativa, que houve confronto entre pilotos americanos e russos na Guerra da Coreia. Foi uma coisa que ficou em segredo durante muitos anos. Então, eu acho a cifra plausível, mas não tem como a gente dizer com certeza absoluta. E sobre a comparação com a fome, é triste, né? A gente vê que esse recurso poderia ter sido utilizado para fins que poderiam melhorar a vida de muitas pessoas. Mas a gente lembra que, apesar da guerra ser um flagelo, ela ser entendida aí como um mal que não deveria acometer aí a sociedade, a gente tem, de um lado, uma Rússia que invadiu sem ter um motivo plausível um país pacífico, e a gente tem a gente tem a Ucrânia que está recebendo verbas para tentar se defender dessa agressão que o Ocidente considera bastante injusta. Então, as guerras são caras. Essa é uma cifra grande e ela só tende a aumentar, doutora. Cala, o Brasil foi favorável à resolução principal, mas se absteve na votação de 2 emendas muito importantes. Que emendas são essas? Conta pra gente. Esse é um detalhe que é muito interessante. A gente vai ver aí, a gente viu até um esforço diplomático do Brasil de falar, nós participamos da elaboração dessa resolução. O Brasil ele teve um papel um pouco coadjuvante, diferente do que o governo Lula tem dito. Eles, na verdade, eles propuseram 3 ou 4 palavrinhas eles botaram um sinônimo numa frase ali da resolução, na parte da resolução que ordenava a retirada das tropas russas de dentro do território ucraniano, e a diplomacia brasileira colocou mais umas 3 palavras e pedia a cessação imediata das hostilidades. É bacana, ajudou o texto a ficar mais claro, e o Brasil votou a favor dessa resolução, que como a maioria dos países votaram, eles acharam essa resolução diz basicamente que é uma invasão injusta que aconteceu da Rússia em cima da Ucrânia, e que para haver a negociação de paz, essas tropas russas têm que se retirar do território ucraniano. A gente está falando do território ucraniano pré-2014, aquele reconhecido pela comunidade internacional. Então, tudo que a Rússia conquistou, ela teria que abandonar. Só que aí tem o pequeno detalhe, as entrelinhas aí que não ficam muito evidentes quando o governo propagandeia suas vitórias diplomáticas. Ele votou a favor da resolução, só que ele votou contra ele se absteve, ele não votou contra, ele se absteve em 2 emendas que foram colocadas, assim, um pouquinho antes da votação, pela Bielorrússia. A Bielorrússia é o principal aliado hoje da Rússia, e ela colocou 2 emendas, propostas de emenda nessa resolução. E o que diziam essas propostas? Basicamente que a Rússia não invadiu a Ucrânia, e que a Rússia não precisaria tirar as suas tropas do território ocupado. Ou seja, ela descaracterizaria completamente essa resolução. Se essas emendas fossem aprovadas, elas descaracterizariam a resolução. E aí o que a diplomacia brasileira fez? Se absteve. Não estou falando que isso é certo ou errado, isso é a característica da diplomacia brasileira, ficar sempre em cima do muro. O Brasil é considerado um país pêndulo, ele vai se direcionar para quem dá mais, para quem oferece mais, ele negocia com todo mundo, ele não fecha automaticamente com um bloco, e a gente nunca sabe para que lado vai pender a diplomacia brasileira. Nesse caso, eles de fato ficaram do lado da resolução, só que se abstiveram para não ficar mal com a Rússia também. O Brasil é dependente de insumos como fertilizantes. Então, esse é o ponto que o governo não vai divulgar quando falar das suas conquistas diplomáticas. Cala, para a gente fechar, em 1 minutinho, 2 no máximo, qual foi a importância da atuação do Brasil neste processo todo?
A importância foi mais de coadjuvante. Eles ajudaram na elaboração do texto, isso é louvável, mas é muito diferente do que o presidente Lula vem propagandeando, como que o Brasil vai promover a paz entre a Rússia e a Ucrânia, o Clube da Paz. Isso é uma abordagem muito simplista do tema. O mundo em que a gente vive hoje é diferente do mundo que a gente vivia quando, por exemplo, o presidente Lula fez o seu primeiro governo. Ele afirmou que para resolver a guerra era só sentar numa mesa e tomar uma cerveja com o Putin e com o Zelensky. Não é assim que hoje em dia se resolve as questões diplomáticas. Então, por mais que ele diga que ele está lutando pela paz mundial, isso é para a audiência interna, para o Brasil, porque na prática o Brasil tem um papel coadjuvante nessa história. Tá certo, Luiz Kawaguchi, brigadão por hoje. Amanhã a gente volta a se falar, né? Aliás, amanhã é um dia especial que a gente vai aprofundar aí durante este 1 ano da guerra da Rússia contra a Ucrânia, certo? Exatamente. Brigadão por hoje, até amanhã, Kawa. Tchau, tchau. Tchau. Agora, 11h57. Notícia que chega de última hora: o ex-ministro da Casa Civil e ex-deputado federal José Dirceu está internado em Brasília.